Olá, pessoal! Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Hoje, graças ao Senhor Jesus, eu estou aqui novamente para gravar mais um vídeo para vocês e um aviso muito importante. Pessoal, você que está me assistindo agora, fique até o final desse vídeo, porque Deus ele quer falar com você. Eu sei que talvez você pense, mas é muito chato o vídeo, não quero ficar até o final. Até cliquei, mas não quero ficar até o final. Fique até o final. Pelo menos só nesse vídeo. Fique até o final. Que Deus ele vai falar com você. Tá bom? Eu peço a você que você venha se inscrever no meu canal. Que você venha ativar o sininho na opção todas. E principalmente, assista esse vídeo. Eu quero que você assista. Assiste. Por favor. Porque eu quero que Deus ele fale com você e salve a sua alma. Então assista esse vídeo até o final. Isso é o mais importante. Nós iremos hoje falar sobre algo muito importante, muito glorioso, que ocorreu no Antigo Testamento, mas é muito importante. Muito importante a mensagem que a situação nos traz. E em Jonas, no capítulo 1, diz assim, eu vou contar para vocês a história, perdão, até me enrolei um pouco. Jonas, no caso Deus pediu para Jonas ir clamar contra um povo, porque a malícia do povo subiu até a presença de Deus. Então, Deus falou com Jonas, você vai ter que clamar contra eles. Você vai ter que clamar. Mas Jonas fugiu do chamado de Deus. Jonas fugiu. Ele pagou a sua passagem no navio e foi pro navio. E saiu. Ele deu uma fuga em Deus, achando que Deus não iria ver isso. Mas ele deu uma fuga. E no navio, ele estava lá e tal. E começou lá uma tempestade no mar. Porque Deus enviou essa tempestade. Começou a tempestade e o barco, o navio, dando ruim. E eles tirando as cargas do navio, porque senão o navio ia quebrar, ia dar ruim. E enquanto isso, Jonas foi até, sabe a parte funda lá do navio, onde as pessoas dormem, etc. Na parte mais funda lá ele foi e dormiu. E chegou um homem e disse assim para ele, o que você tá dormindo aí? Tal. E alguns outros homens começaram a lançar sorte para saber por que estava ocorrendo isso ali, por que estava tendo aquela tempestade forte, por que Deus estava fazendo, por que aquilo estava ocorrendo. E a sorte caiu sobre Jonas. E eles descobriram o porquê que estava acontecendo a tempestade, etc. E eles começaram a falar com Deus, Deus, não deixe que a gente pereça por causa dessa alma, e etc. E Jonas falou com eles, eu vou me lançar no mar. E pra a tempestade acabar, E quando ele se lançou no mar, a tempestade acabou. E um peixe pegou Jonas. Deus enviou um peixe para pegar Jonas e engoliu Jonas. E Jonas ficou nesse peixe por 3 dias e 3 noites. E depois desses 3 dias e 3 noites, na hora que Jonas estava quase morrendo, nos seus últimos momentos de consciência, ele se arrependeu. Ele se lembrou de Deus. Bom, olha só o ponto que ele chegou só por não ter ouvido. Porque não ouvir a voz de Deus não é só, é muita coisa. Você entende o raciocínio? Bom, olha como Jonas ficou. Olha só a situação que ele entrou, porque ele não obedeceu a Deus. Porque ele fugiu, ele deu fuga em Deus. Deus pediu uma coisa a ele, mas ele deu fuga. E quando ele se arrependeu, ele fez o que Deus tinha pedido a ele, que era clamar contra aquele povo, aquele pessoal lá. Então, qual que é o assunto aqui? O que a gente consegue perceber com isso? Será que você não está resistindo o que Deus está te pedindo? Dando fuga na vontade de Deus no que Deus está te pedindo? Será que você não está dando desculpa? Fazendo como Jonas, fugindo? Porque se você tem feito isso, se arrependa e faça o que Deus está te pedindo. Quantas foram as vezes eu mesma fugi da vontade de Deus? Não quero fazer isso, eu tô com preguiça, agora eu não quero. E só deu ruim pra mim. Só aconteceram coisas ruins
para mim. Por quê? Porque eu resisti à voz de Deus e fiz aquilo que ele não queria que eu fizesse. Mas quando eu me arrependi, aí a minha vida voltou a ser uma maravilha com Deus. Mas enquanto eu não me arrependi, estava tudo dando errado. Por quê? Porque eu estava resistindo à voz de Deus. Então, será que você não está resistindo também à voz de Deus? Talvez esteja acontecendo tantos problemas com você, tantas coisas, sabe? Tá, o seu, vamos dizer assim, a sua vida, o seu mar tá em tempestade. A sua vida tá com vários problemas, mas você não sabe o motivo. Será que não é porque você está resistindo à voz de Deus? Você está indo contramão, só que no sentido ruim? Pense nisso. Será que você não está sendo um Jonas? Porque muitas das vezes eu fui um Jonas e eu só me dei mal. Eu só me dei mal, porque quando nós fazemos o que nós queremos e não o que Deus quer, a gente se dá mal. É normal isso ocorrer. A gente se dá mal porque a gente faz a nossa vontade. A nossa vontade é ruim, o nosso coração é corrupto. Está escrito. Então, será que a sua vida não está andando para trás? A sua vida não está uma tempestade porque você está resistindo à vontade de Deus? Pense nisso. Isso é muito bom para nós refletirmos. Até eu refleti, eu meditei nisso. Eu refleti isso para minha vida. Falei, poxa, eu não posso resistir à vontade de Deus. Isso aqui vai ficar na minha cabeça, porque eu não posso resistir à vontade de Deus. Quantas vezes a gente resiste por causa de uma preguiça? Por causa de momentos, por causa de coisas, por causa de... não, meu Deus, agora eu não quero, sabe? Poxa, mas eu gosto tanto disso, eu não quero largar, sabe? São coisas pequenas, mas que atrasam totalmente a nossa vida. Você entende? Então, pergunte-se se você não está dando fuga em Deus, na vontade de Deus. Se pergunte se você não está sendo um Jonas. Se pergunte. Porque eu tenho certeza que talvez, pense só, se você está resistindo à vontade de Deus e a sua vida está uma bagunça, é por causa que você está resistindo. Porque se você estivesse fazendo a vontade de Deus, a sua vida não estaria uma bagunça. Você não estaria se sentindo mal, você não estaria se sentindo angustiado, você não estaria se sentindo, sabe, de uma forma ruim. Então, se você tem resistido à vontade de Deus e a sua vida está uma bagunça, está uma tempestade, obedeça a Deus. Obedeça o que Ele te pediu para fazer. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai voltar a ter paz, a ter felicidade, assim como a vida de Jonas voltou a ter paz. Quando ele parou de dar fuga em Deus, aí tudo voltou ao normal. Ele voltou a servir a Deus e etc. E Jonas era um profeta. Jonas era um homem de Deus, mas ele resistiu à voz de Deus. E olha só no que deu, né? Foi parar na barriga de um peixe. Então, talvez a barriga de um peixe seja um problema que você está enfrentando. Porque você está resistindo à vontade de Deus. Então, reflita se você não está resistindo a algo que Deus te pediu, algo que Ele quer que você faça, mas você não quer. Reflita. E eu tenho certeza que se você fizer aquilo que Ele te pediu, a sua vida, ela vai andar para frente. Essa tempestade, esse problema vai passar. Tá bom? Então se pergunte, reflita sobre isso. Porque às vezes Deus ele tá falando, se entrega. Poxa, se entrega a sua vida para Deus. Você tá passando por vários problemas, várias coisas e tal. Se entrega. Mas você tá aí resistindo, tá igual o Jonas, tá dando fuga na vontade de Deus. Não, eu não quero. Não. Tal pessoa vai ver que eu me converti. Não, eu vou perder a amizade. Não, eu vou perder isso aqui, eu vou perder aquilo outro, eu vou parar de fazer isso aqui. Entende? Então você tá dando fuga na vontade de Deus. E se você parar de dar fuga e somente se entregar, a sua vida vai melhorar 100%. Ou talvez seja uma outra coisa. Não, eu quero que você largue essa amizade. Não, eu quero que você pare de treinar futebol. Eu quero, porque isso tá te prejudicando espiritualmente. Não, eu quero que você, sabe? São coisas simples, mas que se a gente negar, começar a dar fuga em Deus nessas coisas simples, a nossa vida anda para trás totalmente. Isso já ocorreu comigo. Quantas vezes eu já resisti à vontade de Deus? Você entende? Mas a gente tem que usar desses momentos para nós aprendermos. Não, eu vou fazer a vontade de Deus, porque da outra vez deu ruim. Enfim, retomando ao assunto. Reflita se você não está resistindo à vontade de Deus. Reflita, pense nisso, porque talvez você seja um Jonas da vida e nem percebeu isso. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a noite de vocês. Que em nome do Senhor Jesus, esse vídeo já abençoou você. Em nome do Senhor Jesus.
Eu profetizo isso sobre a sua vida. Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma noite de paz. Em nome do Senhor Jesus.